As melhores air fryers Oven para 2026. Uma air fryer Oven é basicamente como se um forno e uma air fryer tivessem um filho e pegassem as melhores partes de cada um desses eletrodomésticos para trazer um novo eletrodoméstico, bom, muito melhor. Ela vai ter tanto a função de air fryer normal, como fritar, assar o alimento, enfim, as mais diversas funções que a air fryer ela já traz pra gente, aquela versatilidade de alimentos que a gente pode fazer na air fryer. Mas ela também vai ter geralmente o tamanho maior do que uma air fryer comum, ou seja, ela não vai ter só aquele cestinho. E ela vai ter diversos utensílios junto com ela que vai te auxiliar a fazer as mais diversas receitas. Então, se tu já tinha um livrinho de receitas para tu fazer na tua air fryer, tu vai conseguir aumentar mais ainda. Nessa air fryer tu vai conseguir fazer até bolo, enfim, assim como um forno normal. Então vai ser algo totalmente diferencial de uma air fryer comum, não vai ser algo que tu já tem na tua casa. Mas sem mais enrolação, vamos começar com a nossa lista. Começando bem, eu quero apresentar para vocês a air fryer da Mundial modelo AFON. E todas as air fryers que eu comentar nessa lista são de 12 litros. Ela está custando por volta de R$600 e juntamente com ela traz alguns utensílios bem interessantes. Primeiro de tudo, ela vai estar trazendo com ela duas assadeiras, no caso é aquelas como se fosse uma prateleirinha de forno, sabe? Então ela vai estar trazendo duas assadeiras, uma um pouco mais rasa e outra um pouco mais funda para as mais diversas receitas. Ela vai estar trazendo uma bandeja que serve para coletar migalhas e gordura que cair ali da carne ou de qualquer receita que tu for fazer ali, porque ninguém merece ficar limpando aquela air fry todo dia ou limpar aquele cesto, enfim. Mas para quem ainda gosta de uma air fry comum, ela vai estar trazendo também um cesto de 5 litros, então vai ser muito grande. E, bom, tem muitos air fryers que não tem nem um cesto de 3 litros, então essa trazendo um de 5 litros e mais os outros utensílios vai ser bem completinha. E por último, ela vai trazer junto com ela uma luvinha de silicone, que eu achei bem interessante, inclusive, que quando a assadeira estiver quente ali, quando estiver preparando a comida, ninguém merece pegar um pano lá, às vezes até sujar o pano, ou na maioria das vezes tu queima a tua própria mão, para tu conseguir tirar ali, enfim, uma forma que tu colocar ali dentro, ou até mesmo a própria assadeira dela, que, bom, serve justamente como uma forma. Então vai ser bem interessante, tá, pessoal? Diferente das air fryers convencionais, que tem geralmente aquele botão que tu roda ou alguns botões que tu clica ali, ela vai ter um painel totalmente digital. E como eu ia dizendo, nesse painel digital, além da questão da temperatura e do tempo que tu tem ali para tua air fry, tu vai ter alguns botões pré-programados para os alimentos do dia a dia, assim como micro-ondas. Ou seja, tu vai ter ali o botão do frango, tu vai ter o botão da batata frita, tu só vai precisar clicar ali e ela já vai ter o tempo pré-programado e a temperatura pré-programada que o pessoal, bom, deu uma estudada ali para ver quanto tempo demora mais ou menos. Então, tu só vai clicar ali, vai botar o teu alimento e vai apitar e tu bota para dentro. Então, vai ser muito interessante esses botões pré-programados como se fosse um micro-ondas mesmo. Na questão da limpeza, a marca ela deixa bem claro que é permitido botar aqueles utensílios ali, a assadeira ou até mesmo aquela bandeja ali que serve para coletar a gordura e as migalhas, tu pode tranquilamente botar na máquina de lavar. Então não vai ter nenhum... Máquina de lavar não, a máquina de lavar a louça. Então não vai ter nenhum problema. Só que é bem esclarecido lá na fabricante que é necessário a curagem desse tipo de utensílio. Ou seja, ele é feito de um produto antiaderente ali e só precisa fazer a curagem para ele servir da forma certa aquela questão da antiaderência. Até para melhorar a questão da limpeza e tudo mais, ou se tu for limpar de forma manual, não ter um problema tão grande, não ter tanta dificuldade de tirar a gordura ou qualquer outra sujeira que fique grudada ali. E por último, na questão do consumo, eu vou ter que dar uma lidinha aqui, pessoal. Mas na questão do consumo, eu fiz uma simulação e ela gasta cerca de 1.800 watts. Utilizando todo dia, durante um mês, por 1 hora, ela vai ter um aumento ali na tua conta de energia de aproximadamente R$36. Ou seja, dá para tu fazer até 2 alimentos, às vezes tu vai lá e tu bota a tua batata frita, tu faz ali tranquilamente a tua batata frita, tem uns 20, 30 minutinhos ali, e depois tu vai lá e tu bota um franguinho e, enfim, deu 1 horinha ali, tu tem uma batata frita, um franguinho frito ali, só bota para dentro e já era. E não vai ser uma diferença tão grande, vai ser uns R$36 e depende muito, claro, da tarifa da tua concessionária de energia aí na tua cidade. Vai depender bastante, pessoal. Mas é uma simulação meio que geral, assim, a maioria das cidades são ali R$1 por quilowatt, enfim. Agora partindo para a nossa segunda air fryer, é de uma marca bem queridinha, o pessoal gosta bastante geralmente, e inclusive dando uma pesquisada gostei bastante, é da marca Oster. Ela vai ser a Oster OFRT 780. Ela vai estar custando em torno de R$650.
é um pouquinho mais cara que a Mundial, mas ela vai estar trazendo algumas outras funções muito além da Mundial, que eu achei inclusive muito interessante. Primeiro de tudo, que eu achei um diferencial bem interessante para quem gosta desse tipo de alimento e que acaba não tendo lá na Mundial, é a função de desidratar o alimento. Então, ela não vai ser como um air fryer comum. Tu não vai botar ali e ela vai ficar esquentando para preparar o alimento. Ela vai desidratar o alimento. Então, tu vai deixar ela ali, ela vai ficar por algumas horas trabalhando numa potência um pouco menor para poder desidratar aquele alimento. E tem um público bem grande. Eu particularmente já provei alguns alimentos desidratados, eu não sou muito fã, mas tem um público bem grande que curte esse tipo de alimento e, bom, pode chamar a atenção desse tipo de público. Além disso, ela também vai ter a função de reaquecimento. Então, se tu aí tá com a tua comida, tu fez ontem a tua comida ali, aquela comidinha top, e tu não quer requentar no teu micro-ondas, porque às vezes fica um gostinho ruim, não fica aquele gosto de comida nova, ou até mesmo esquentando no micro-ondas não fica uma temperatura uniforme. Às vezes está mais quente em cima e quando tu vai dar uma garfada lá no fundo, tu só sente aquele gelado, daí é meio, não é top. Então ela vai ter a função de reaquecimento para tu poder reaquecer o teu alimento. Não vai ser como um air fryer comum, como eu disse. Ela não vai aquecer para poder fritar de verdade, mas ela vai deixar o teu alimento bem quentinho ali e vai ficar, querendo ou não, bem uniforme. Porque ela vai esquentar por toda a volta do alimento, não vai ser só em cima ali, enfim. Partindo agora para os utensílios dela, que foi o que eu mais achei interessante nessa air fryer. Começando pelo simples, que a maioria delas tem. Ela vai ter duas bandejas que, bom, seria quase a mesma coisa que aquela assadeira que eu comentei sobre a Mundial, mas ela vai ser basicamente uma grelha. Então tu vai colocar, é como se fosse aquela que tem no forno normalmente, enfim. E ela também vai ter aquela bandeja para coletar a gordura e as migalhas que caírem do teu alimento. Eu acho que todas as modelos de air fryer oven têm essa bandeja justamente para tu não sujar a tua air fryer. É só sujar aquela bandeja e tirar ali para lavar e tudo mais e facilitar muito a tua vida. Agora, o que diferenciou ela de outras air fryers comuns do mercado, outras air fryers oven do mercado, é a função rotisserie. Algumas poucas do mercado têm, é meio difícil até falar, eu acho que é rotisserie, enfim, eu acho que é francês, não sei também. Mas essa função é muito interessante porque ela vai ter dois suportezinhos ali dentro dela que ele vai ficar rodando. Então, tem dois utensílios que vem junto com ela, que vão conseguir se encaixar naquilo ali de ficar rodando e vão ser muito úteis para fazer algumas receitas. O primeiro deles seria um espeto, mas vai ser literalmente um espetinho para tu conseguir colocar um frango inteiro ou até uma carne, se tu quiser assar da mesma forma que um churrasco. E essa função, esse espetinho ou o outro utensílio que eu vou falar já, eles ficam rodando enquanto estão assando. Então vai ficar assado de forma bem uniforme, assim como se fosse um frango de churrascaria. Como tu vai no teu domingão ali, compra um frango de churrascaria, aquela maionese bem feitinha. É a mesma coisa. Tu vai conseguir colocar um frango inteiro ali, tu só vai temperar ele e ele vai ficar rodando para assar de forma uniforme. Isso que eu achei muito interessante nesse tipo de air fryer. Juntamente com esse espetinho, ela vai ter um suportezinho, um gancho, para tu conseguir tirar o espeto e tu não precisar botar a mão lá dentro da air fryer e não ter o risco de queimar tua mão, enfim, tentando fazer alguma loucura. Então tu vai ter um gancho justamente para tirar ali e não ter nenhum problema. E o último utensílio que eu achei bem interessante também, que eu não achei em nenhum outro tipo de air fryer, foi uma espécie de gaiola, é meio estranho até, mas é uma espécie de gaiola que fica rodando ali, em formato cilíndrico, minha editora vai estar botando a foto aqui ou durante o vídeo, mas tu consegue colocar os mais diversos alimentos ali dentro. Algumas coisas que precisam fritar de forma uniforme. Ou seja, tu coloca ali batata frita, alguns salgadinhos que tu queira deixar bem crocantezinho, porque ele vai fritar bem certinho de forma uniforme ali. Seguindo aquela mesma lógica do consumo, a nossa Oster, ela vai ter 1.400 watts de consumo e durante aquela mesma lógica lá de um mês, usando todo dia, por 1 hora, ela vai ter uma diferença de R$28 na tua conta de energia. Também é menor ainda que a Mundial. A Mundial, acho que ela é o maior consumo dessa lista aqui. Então, ela vai ser um pouco menor que a Mundial, vai gastar bem menos, vai gastar, acho que quase R$10 a menos que a Mundial. E vai trazer mais funções, ela vai assar muito melhor, porque ela vai, enfim, com aquela espécie de gaiola, ela vai ficar giratória, podendo assar de forma bem uniforme. Eu particularmente gostei mais da Oster do que da Mundial até o momento. Agora, partindo para a nossa terceira air fryer e penúltima dessa lista, seria o modelo EAF90 da Electrolux.
Esse modelo ele vai estar saindo um pouco mais caro, ele vai estar saindo em torno ali de R$ 800, mas eu diria que é um dos modelos mais completos que eu já vi. Eu acho que é uma das air fryers mais completas que eu já vi de verdade. Assim como as outras air fryers dessa lista, ela também vai ter um painel digital, ou seja, tu vai conseguir programar ali tudo bonitinho. E como a Mundial, a Oster ela acaba não tendo, mas como a Mundial ela vai ter 7 botões pré-prontos, além de 5 modos de preparo, ou seja, vão ser uns 13 botões ali, vai ser bastante coisa. Os 5 modos de preparo seria primeiro Air Fryer, como todas, gratinar o alimento, desidratar, reaquecer como a Oster e por último aquele Rotisserie como a Oster, ou seja, ele também vai ter aquele modo giratório que nem a Oster tem. Os utensílios que vão estar acompanhando essa Air Fryer, tá? São 2 grelhas, assim como a Oster, ela tem 2 grelhas. Vai ter o espetinho giratório juntamente com aquele coletor lá, aquele ganchinho que nem a Oster tem. Vai ter aquela bandeja coletora normal. Ela só não vai ter aquela gaiola giratória, porque eu acho que é meio que exclusiva da Oster. Ela vai ter aquela bandeja coletora, assim como todas as outras. E diferente da Oster, que ela acaba não tendo, mas até dá para relevar, porque, enfim, ela traz diversos utensílios, até aquela gaiola que essa aqui acaba não tendo. Mas esse modelo aqui, a EAF 90, ela vai ter aquele espécie de cesto que tem como as outras air fryers comuns. Então, para quem curte ainda fazer nesse estilo, usar aquele cestinho, ela vai ter a função, ela vai ter aquele cestinho ali como utensílio junto com ela. Ela só não vai ter aquela gaiolazinha porque é meio que exclusiva da Oster. A Oster tem e ela acaba não tendo. Particularmente, essa daqui e a Oster, elas vão ser as minhas 2 favoritas dentre essa lista toda, mas essa daqui ela tem um espaço grandinho no coração, justamente porque ela é praticamente a mais completa. Ela só não vai ter aquela gaiolinha da Oster, que é bem diferenciada, mas ela vai ser a mais completa, vai ter os mais diversos botões, mais diversas funções, é algo bem diferenciado mesmo. Seguindo aquela mesma lógica, pessoal, ela vai ter praticamente o mesmo gasto da Oster. Ela tem 1.500 watts de consumo ali e, enfim, daria uma diferença de centavos. Mas ela vai ter praticamente o mesmo consumo da Oster, que eu me lembro era R$28 no final do mês, enfim, seguindo todo aquele cálculo de 1 hora durante um mês, todo dia, enfim. Partindo agora para a nossa última Air Fryer, que seria um modelo da Philco PFR 2200P. Esse daqui seria um modelo um pouco mais barato do que as outras, mas em comparação com a Mundial é uma diferença de apenas R$20 ali, elas estão sempre nessa média de preço. Essa daqui eu achei, pelo menos quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, a R$580, em média, nesse valor aí. Então, ela vai seguir a mesma média ali da Mundial. Ela vai ter a função de Air Fryer comum, a função de reaquecer e a função de desidratar, como algumas dessa lista aqui. E assim como a Mundial e a da Electrolux, ela também vai ter algumas funções pré-prontas para tu preparar aquele alimento do dia a dia, como eu tinha dito antes. Dentre todas dessa lista, ela acaba sendo a menos completinha, mas querendo ou não, ela está sempre naquela média de preço um pouco mais abaixo da Mundial. Então até que é meio aceitável, né, pessoal? Os utensílios que acompanham ela são 2 grelhas, a bandeja coletora de gordura e migalhas, como todas as outras têm, e ela também tem aquele cestinho, como eu disse, que tem na maioria das air fryers comuns. Na verdade, todas as air fryers comuns têm essa daí, aquele cestinho para quem gosta de utilizar, de 3,5 litros, de 3,5 litros. Particularmente, eu acho muito bom, porque, querendo ou não, muitas air fryers comuns hoje em dia, que chegam nessa média de preço ali de R$500, R$550, acabam não tendo um cesto maior que esse. A maioria acaba tendo esse preço de R$500 em média e tem um cesto às vezes menor que esse, de 3,1 litro, de 3 litros em ponto. Então essa daqui ela vai ter mais funções, vai ser maior, querendo ou não, porque se tu for comparar com uma air fryer comum, ela vai ser maior, vai ter mais funções ali para tu colocar um bolo, uma forma, enfim, mas vai acabar tendo o mesmo preço. Então é um custo-benefício muito maior do que uma air fryer comum. E para finalizar, o consumo dela acaba sendo um pouco maiorzinho, quase chega ali na média da Mundial, mas ela acaba sendo menor. Ela tem um consumo de aproximadamente 1.700 watts, que, bom, vai ser um pouco menor que a Mundial. Ela vai, no final do mês, acabar tendo uma diferença ali de R$32, R$33 na tua conta de energia, sendo um pouquinho menor que a Mundial.
E basicamente foi isso, pessoal. Eu trouxe hoje essas air fryers para vocês não terem aquele problema de ir procurar e acabarem pegando algo comum, algo genérico do mercado. Eu trouxe daqui que são as melhores que a gente tem hoje no mercado, praticamente nessa média de preço, abaixo de R$1.000 ali. A Oster não. A Electrolux ela acaba sendo a mais cara da lista, mas particularmente para mim seria o melhor custo-benefício, por mais que seja ali R$800, às vezes acaba ultrapassando isso, ou às vezes está um pouco menos que isso, ela acaba sendo o melhor custo-benefício dessa lista, porque acaba sendo a mais completa, com mais funções e tudo mais. Ela só acaba não tendo aquela gaiolinha que tomou meu coração da Oster, mas fora isso, ela acaba sendo muito completa e tu vai conseguir fazer, bom, os maiores tipos de receita que tu puder nessa air fryer. Se tu gostou desse estilo de vídeo, tu quer ver mais vídeos aqui no canal, quer ajudar a gente, quer ajudar eu, quer ajudar o Douglas, dá um likezinho, se inscreve no canal e deixa um comentário aí se vocês têm algum modelo em mente que vocês querem ver aqui no canal, ou se vocês têm algum modelo que eu trouxe nesse vídeo aqui. Fala a tua experiência com esse modelo, se ela atende todas as tuas necessidades e se realmente valeu a pena a tua compra. Bom, o vídeo foi esse e um tchau, tchau, pessoal.